Olá pessoal, vamos terminar de corrigir a prova de língua portuguesa do Colégio Militar do Recife 2016-2017, dando continuidade na questão de número 14. Então vamos lá. Percebe-se efeito de ironia no trecho. Primeiro a gente precisa saber aqui o que é ironia, né? Opa! Deixa eu só apagar aqui que ficou ruim essa canetinha. Ironia é uma zombaria, né? Zombaria, sarcasmo. Então, aonde que a gente vai perceber aqui no trecho? Vamos lá. Alternativa A. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. Qual fato, né? Vamos voltar lá no texto, na linha 1. Vou até apagar aqui que ficou riscado. Linha 1. No dia seguinte, ninguém morreu. Olha só, as intermitências da morte, né? O fato, qual fato da morte? Por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. É o trecho que está lá. Aqui nós vemos zombaria? Nós vemos um sarcasmo? Não, né? É um fato que é ocorrido. Então, não temos aqui a ideia de ironia. Então, o que a gente faz? A gente já elimina a alternativa A, beleza? Alternativa B. Sem que tivesse sucedido um falecimento por doença. Vamos voltar lá na linha 6. Sem que tivesse sucedido. Aqui, ó, linha 5, né? Contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença. Então, nós percebemos que aqui não tem também sarcasmo, né? Está falando que naquele dia não tinha ocorrido nenhum falecimento por doença também. Letra C. Quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam, na linha 8. Mas aqui a gente já pode perceber o seguinte, olha só. Quando a alegre irresponsabilidade, nossa, aqui a gente tem um sarcasmo, né? Porque a irresponsabilidade, ela não pode ser alegre, muito menos quando há o excesso de álcool. E aí eles se desafiam, né? Podemos deixar essa alternativa aqui, por enquanto, como a correta, mas vamos dar continuidade. Alternativa D. Desvairados, confusos, aflitos, dominando a custo as náuseas. Linha 11. Vamos lá para a linha 11, para ver se a gente acha algum sarcasmo, alguma zombaria. Comecemos por aqui, ó, na 10. Sangue, porém, ouviu, e não pouco, então tinha sangue. Desvairados, confusos, aflitos, dominando a custo as náuseas. Também ele está relatando um ocorrido, né? Não temos indicação aqui de zombaria. Eliminemos a letra D. E aí, temos a alternativa E. E o que acontecia aqui, acontecia em todo o país. O que acontecia? Vamos lá na linha 20? Olha só. Deixa eu só pegar a canetinha aqui. E o que acontecia aqui, acontecia em todo o país. Já tínhamos passado ao dia seguinte e nele, como se informou logo no princípio desse relato, ninguém iria morrer, né? Mas se nós voltarmos um pouco aqui, realmente talvez não houvesse salvação para o coitado no dia anterior, mas o que estava claro é que a vítima se recusava a morrer neste o quê? No dia. E o que acontecia aqui, acontecia em todo o país. Bastante acidentes e bastante mortes, né?
Então, não temos a letra E também como um sarcasmo. Então, a alternativa da 14 é a letra C, tá, pessoal? Aqui a gente vê sarcasmo na alegre responsabilidade e o excesso de álcool se desafiam, beleza? Vamos lá. A questão 15, pessoal, ela foi anulada, tá? Então, vamos para a 16. Bora lá. Deveriam estar mortos e bem mortos, mas que, apesar da gravidade dos ferimentos e dos traumatismos sofridos, se mantinham vivos. As palavras destacadas indicam respectivamente. Quais as palavras destacadas? Mas e. Então, a gente tem aqui o quê? Conectivos, né, pessoal? Nós temos aqui conectores, conjunções. Que acontece com as conjunções? Eles são elementos que fazem o quê? A coesão entre termos simples e entre termos oracionais. Então, nós temos aqui um conectivo de oposição, que é o mas. Então, aqui a gente tem uma oposição. E aí, a gente tem o e, que é um conectivo aditivo. De adição. Beleza? Já falei a resposta, hein? Se é adição, nós temos o quê? Letra A, é uma alternância e oposição? Não. Oposição, aqui seria o e, e aqui seria o mas. Não é a letra A. Nós temos o quê? Uma adição e uma explicação, olha só, deveriam estar mortos e bem mortos, mas, uma oposição, apesar da gravidade dos ferimentos e acrescentando, né, dos traumatismos sofridos, se mantinham vivos. Então, se a gente não tem uma adição no mas e nenhuma explicação, beleza? Alternativa C. Nós temos uma adversidade e uma adição está se opondo e está aderindo aqui, adicionando. Opa, temos por enquanto a alternativa C correta aqui. Letra D. Explicação está explicando? Não. Ele está dizendo que deveriam estar mortos e bem mortos, mas que, apesar da gravidade dos ferimentos, se mantinham vivos. Então, não está explicando, beleza? E nós temos uma adição, não, a gente já sabe que é uma oposição, uma adversidade, e a adversidade está ao contrário, né? A resposta correta desse aqui, do 16, é a alternativa C. Maravilha? Questão 17. Quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente, olha só que está em negrito, nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar, linhas 8 e 9, a palavra mutuamente pode ser substituída sem mudança de sentido por, olha só, o que é mútuo, né? É de modo isolado? Então ficaria assim, ó. Quando a alegre, nós temos o quê? A alegre responsabilidade e também temos o quê? O excesso de de álcool. Aqui, ambos, né? Eles estão juntos, fazem parte, porque aqui a gente tem a alegre responsabilidade e o. Se é mútuo, é de modo isolado? Nem pensar, né? É de modo em comum, eles estão em comum, eles estão os dois juntos, como se dissesse que estão em comum acordo, vamos supor. A alegre responsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente. Opa, temos essa daqui por enquanto como a correta. De modo regular? Não está de modo regular.
De modo convencional, também não. E de modo usual, se eles estão juntos, se eles se congregam mutuamente, nós temos aqui a alternativa B, de modo comum, beleza? Texto 6. O zoinho do meu amor, cordel do fogo encantado. Olha só, nós temos um cordel aqui. E nunca mais eu vi o zoinho do meu amor. Nunca mais eu vi o zoinho dela brilhar. Nunca mais eu vi o zoinho do meu amor. São 2 jarrinhos de flor e todo mundo quer cheirar. Que legal, né? Texto 7. Pela luz dos olhos teus. Isso aqui é uma música de Vinícius de Moraes, né? Um poema, mas cantada por Tom Jobim, que é muito bonita. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai, que bom que isso é, meu Deus! Que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos teus, eu acho, meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Que bonito, né, pessoal? Então vamos lá, temos 3 questões. Item 18. Há nos textos 6 e 7 a repetição de palavras e de versos inteiros. Essa estratégia evidencia uma forte intenção de. Então, a gente tem aqui, ó, podemos perceber que são versos inteiros, ó do texto 6. Olha aqui, é um verso inteiro. E no 7, nós temos também, separadamente, os versos, né? E aí a pergunta diz que a repetição de palavras e de versos inteiros evidencia o quê? Dá evidência numa intenção de, letra A, desvalorizar a proximidade física do eu em relação aos olhos do ser amado? Não, não está desvalorizando, muito pelo contrário, né? Se a gente pegar aqui o primeiro, olha só, eu nunca mais eu vi o zoinho do meu amor, o zoinho dela brilhar, o zoinho do meu amor. E quando aqui do Vinícius de Moraes diz, quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, então ele não está desvalorizando a proximidade física, muito pelo contrário, né? Ele está valorizando, então não evidencia desvalorização. Ah, mas evidencia uma forte intenção de negar a dependência emocional em relação ao ser amado? Negar não, né? Não está negando. Ele está o quê? Destacar a importância do olhar do ser amado? Opa! Está destacando, não tá? Mas vamos ver as demais. Declarar que, através dos olhos do ser amado, há perdição? Não está falando em perdição, né? Fugir do emprego afetivo da linguagem não está fugindo do emprego afetivo, está evidenciando, destacando a importância do olhar do ser amado. E questão 19. Em relação aos textos 6 e 7, é correto afirmar que apresentam o mesmo vocabulário? Não apresentam, né? O que a gente pode perceber aqui no primeiro? Oim, né? Os oim são 2 jarrinhos de flor. Oxe, então a gente tem aqui um outro tipo de linguagem. Eles não apresentam o mesmo vocabulário. Dispensam intencionalmente o emprego de vírgulas. Vamos ver? Olha aqui, ó. Tá vendo que não temos vírgula? Exatamente, ele dispensa. É porque é um verso só. Ele vai corrido, sem vírgula, como se dissesse
porque ele está evidenciando que não tinha visto mais o amor, não viu mais os olhinhos brilharem, e que são o cisoinho do amor dele, o jarrim de flor, né? E todo mundo quer cheirar. É uma relação dos textos que ele está perguntando, né? E aí a gente vê também no texto de número 7, que a luz dos olhos meus já não pode esperar, que a luz dos olhos teus sem mais lararará, né? Então ele diz aqui que dispensam intencionalmente o emprego de vírgulas. Podemos deixar essa daqui em aberta. C. Não recorrem ao uso coloquiais da língua, coloquial que não é formal, né? Eles não recorrem, eles recorrem, né? Porque oim é informal, né? Não é formal. Não utiliza sentido conotativo, sentido figurado, inventado, utiliza. Ele utiliza. Então, não é esse daqui. Letra E. E seguem em sua totalidade o emprego formal da língua portuguesa? Nós sabemos que não, porque ele usa oinho, como olhos, né? Então, a resposta da 19 é a letra B de bola. E a última questão, a 20, sobre os textos 6 e 7, é correto afirmar que, letra A, nunca mais eu vi, e ai, que bom que isso é, meu Deus. Os termos destacados são exemplos de textos escritos na norma padrão da língua. Então, a gente pode afirmar que eles são escritos na norma padrão da língua? Não, né? Não, porque a gente vai lá, ó. Olha aqui, ó. E não é padrão, né? Depois ele põe aqui, opa. Ai, então não temos isso aqui como um padrão, escrito na norma padrão da língua portuguesa. Esses termos não são exemplos de textos escritos, então não é a letra A. Letra B. São dois jorrinhos de flor. A ausência de plural adequado compromete a compreensão do texto? Não compromete, porque a gente entende. Então, isso não é correto afirmar, tá? É essa a pergunta. Alternativa C. O texto 5 é jornalístico e o 7 é poético? Não, não é jornalístico. Opa! E nem o 7º é poético. Quer dizer, ele tem bastante poesia, né? Na verdade, o 7º, mas não é jornalístico. E letra D, o texto é poético e o 7º é jornalístico? Não. Então, a gente já elimina por nenhum dos dois serem jornalísticos. Letra E, oim e olhos são duas formas de grafar a mesma coisa? Sim, ele está se referindo aos olhos. Então, é correto afirmar que oim e olhos são duas formas de grafar a mesma coisa. Beleza, pessoal?